Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso de Conhecer o Espiritismo. Vamos iniciar hoje a segunda aula, em que nós vamos falar para você sobre os 3 aspectos da doutrina espírita: religião, filosofia e ciência. Então, eu preparei um material aqui. Pronto. Então, inicialmente, como nós já tínhamos comentado na semana passada, ou melhor, na aula passada, a gente, nessas 2 primeiras aulas, está falando sobre o Espiritismo. Não vamos ainda entrar no conteúdo da doutrina, que isso vai ser na próxima aula. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução do livro, o Allan Kardec faz uma colocação, porque o termo espiritismo foi ele que criou. Era uma palavra que não existia. E ele justifica a criação dessa palavra nova para designar uma coisa nova, para justamente evitar confusão com os sentidos que outras palavras que já existem, né, com outro significado, pudesse fazer confusão. Então, ele explica que a palavra espiritualismo, ela não designa exatamente o que é a doutrina espírita. Por quê? Porque o espiritualismo é o oposto do materialismo. E a pessoa que acredita que há alguma coisa além da matéria é, então, um espiritualista, mas não necessariamente crê na existência dos espíritos ou na comunicação dos espíritos com o mundo físico. Então, por conta disso, ele criou, então, o termo espiritismo ou doutrina espírita, que tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. E que os adeptos do espiritismo, então, são chamados de espíritas ou espiritistas. Vamos entrar, então, naqueles 3 aspectos que nós comentamos, muito importantes do espiritismo, que é, ao mesmo tempo, uma filosofia de vida, uma ciência de observação da natureza e uma religião. Lá no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, que é um livro pequenininho que Kardec fez justamente para tirar dúvidas das pessoas que estavam curiosas a respeito dessa nova doutrina, na época dele, ele explica que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal, o mundo físico. E que é, ao mesmo tempo, então, uma ciência de observação desses fenômenos todos e também uma doutrina filosófica, na medida em que ela aborda a forma da pessoa encarar a vida, encarar o mundo, encarar os problemas. Nós vamos, então, abordar cada uma dessas 3 facetas do Espiritismo. Inicialmente, a ciência. A ciência é uma palavra que vem do latim, scientia, que significa conhecimento. E a definição de ciência é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos ou fenômenos. Então, se eu estiver, por exemplo, estudando zoologia, eu vou estudar os animais, como eles se classificam, como eles funcionam, né? Como que é a organização do corpo deles, etc. E da mesma forma, então, o espiritismo também é uma ciência. E isso se observa principalmente no Livro dos Médiuns. Por quê? Porque lá nesse livro ele se ocupa, como o próprio nome diz, do fenômeno da mediunidade.
Então, nesse livro, ele classifica, organiza todos os fenômenos mediúnicos, né? De efeitos físicos, de efeitos inteligentes, audição, que é ouvir os espíritos, vidência, que é ver os espíritos, mediunidade de cura, a psicografia. Então, nesse livro, é interessante que o subtítulo dele já explica exatamente esse estudo dessa classificação. Por quê? Porque ele diz ali que é o ensino... Opa! Desculpa, vamos voltar. É o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Daqueles 5 livros que nós citamos na aula passada, que são o arcabouço, né, que são a base do espiritismo, também chamado de Pentateuco, né, Penta vem de 5, daqueles 5 livros, o Livro dos Médiuns, então, é um dos que trata de ciência, e outro é o livro chamado A Gênese. Esse livro é muito interessante porque ele estuda e descreve a criação do mundo, a evolução do mundo, e não só do mundo, do universo, na verdade. Ele fala da matéria, da criação universal, os sóis, os planetas, a Via Láctea, a eterna sucessão dos mundos, né, que eles se sucedem, eles têm um começo, um meio e um fim, da mesma forma como os seres vivos. Os períodos geológicos, né, pelo qual o nosso planeta Terra já passou, a formação dos seres vivos e a união do princípio espiritual à matéria. Então, esse livro, ele é muito interessante porque ele trata justamente desse aspecto científico do nosso planeta Terra e até de nós próprios, né, como seres vivos, assim como outros seres. É muito interessante essa abordagem. Inclusive, ele faz um paralelo entre a criação do mundo e aliás, a criação do mundo pela ciência, né, conforme a ciência descreve, que levou milhares de anos, que houve, então, essa série de períodos geológicos, né, um se sucedendo ao outro, e ele faz, então, uma comparação com a Gênese descrita no livro de Moisés, né, lá na Bíblia. A gente, na próxima aula, vai entrar um pouquinho mais sobre isso. A respeito de filosofia, é realmente nesse aspecto que a doutrina espírita faz a gente mudar de atitude em relação à vida, em relação à forma como a gente vê a vida. Lembrando que filosofia é uma palavra que vem do grego, vem de philo, que é amor, e sofia, que é sabedoria. Então, filosofia diz respeito ao gosto pela sabedoria, né, ao gosto pelo estudo. E o conceito, né, a definição de filosofia é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. É o estudo de todos esses problemas. E a filosofia se distingue tanto da mitologia quanto da religião pela ênfase que ela dá nos aspectos racionais. Significa que é necessário raciocinar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo para chegar às conclusões. Diferente da mitologia, onde existem todos aqueles deuses, né, da mitologia grega e romana, e que existem aquelas histórias e que a pessoa tem que seguir e acreditar, e da mesma forma da religião, das religiões tradicionais, que não são, aliás, elas não incentivam as pessoas a pensarem, a raciocinar, pelo contrário, né?
Muitas vezes, quando você começa a fazer muitas perguntas, né, nas religiões tradicionais, isso não é visto com bons olhos, né? Porque você acaba fazendo algumas perguntas que fica sem resposta e as pessoas ficam sem graça, né? E preferem, então, que não se faça perguntas. Só que aqui na doutrina espírita é justamente o contrário. As pessoas são incentivadas a questionar, incentivadas a se perguntar, a pensar, a ver se aquilo faz sentido, né? Como nós já comentamos no encontro passado, no caso do espiritismo, as pessoas são incentivadas a pensar, a raciocinar, e se acharem que aquilo responde aos seus questionamentos mais íntimos, aí são muito bem-vindas. Se acharem que aquilo tudo é uma bobagem, que não faz o menor sentido, não há problema nenhum. Os espíritas não se incomodam que existem outras religiões, que nem todo mundo acredita, né? No espiritismo não há problema nenhum. Mas se a pessoa se interessa, como você que está assistindo esse vídeo, a gente tem o maior prazer de explicar, porque a gente costuma dizer que diante da filosofia espírita, nós estamos como quem está diante de um remédio que fez bem. Então, por exemplo, quando alguém vem reclamar, falar, estou com uma dor de cabeça, alguma coisa assim, e aí, por exemplo, você tomou um remédio, ou tomou um chá, ou tomou alguma coisa que fez muito bem. E aí você fala, olha, por que você não experimenta tal remédio ou tal chá? Eu tomei e me fez tanto bem. E a gente, de posse dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, a gente se sente assim. Alguém que tomou o remédio, ficou bom, se sentiu muito bem, e aí quando vem alguém com um problema parecido, a gente fala, olha, isso aqui fez tão bem para mim, veja o que você acha, tente, né? Então a gente fica bem feliz de poder explicar para as pessoas o que é o espiritismo, justamente porque isso é, como se diz, é uma doutrina consoladora, traz um alívio ao coração das pessoas. Voltando então na filosofia, existem perguntas que são filosóficas e têm atormentado a humanidade ao longo do tempo. Por exemplo, o que eu sou, o que eu sinto, por que eu sofro, de onde vim, para onde eu vou. E essas perguntas, apesar desse aspecto filosófico estar mais concentrado no Livro dos Espíritos do que nos outros 4, né? Lembra que a gente está falando dos 5 livros da doutrina espírita? As respostas, desculpa, dessas perguntas também aparecem nos outros livros. A pergunta o que eu sou é respondida do Livro dos Espíritos. O que eu sinto, principalmente as pessoas que têm mediunidade, e é uma quantidade enorme de pessoas que são atormentadas pelos fenômenos mediúnicos, e vão numa religião, vão em outra, vão numa igreja, vão num templo, e cada um diz uma coisa, um diz que a pessoa está possuída, o outro diz que está louca, que está vendo coisa, que está imaginando, né? E a pessoa sabe que ela não está louca, ela sabe que ela não está vendo coisa, ela sabe que ela não tem nada de mal dentro dela que faz aquilo brotar, só que não tem explicação. E aí vem a doutrina espírita e explica. Então, nesse caso, o que eu sinto se encaixa bem nas respostas do Livro dos Médiuns. Se algum de vocês que está assistindo essa aula tem esse tipo de problema, pode consultar o Livro dos Médiuns, que com certeza vai ter respostas. E pode também, e deve, procurar uma casa espírita, qualquer que seja ela, para que seja esclarecido, as pessoas vão levar você a fazer um curso para você educar a sua mediunidade, né? Muitas pessoas usam o termo desenvolver a mediunidade, mas na verdade muitas pessoas têm a mediunidade muito desenvolvida e na verdade
ela precisa ser educada, a pessoa precisa saber lidar com aquilo para usar para o bem, né? É o que se diz no Espiritismo da mediunidade com Jesus, porque a mediunidade pode e deve ser um instrumento de ajuda aos próximos. Outra pergunta, por que eu sofro? Isso a gente vai ver perfeitamente no livro Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de que também no livro dos Espíritos, né, se aborda essa questão. Isso, com o passar das aulas, a gente vai abordar com mais detalhe. De onde eu vim, lá no livro da Gênese, que nós já comentamos, e para onde eu vou, o céu e o inferno. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais explicando isso. Então, como eu comentei, o Livro dos Espíritos é o que tem a parte da filosofia mais, digamos assim, evidente, né? Como a gente já comentou, ele é um livro formado de perguntas e respostas, são 1019, e a partir da próxima aula nós vamos entrar especificamente no conteúdo desse livro, então não vou nem adiantar, a partir do próximo encontro a gente vai estudar, né, o que tem lá dentro. Causas primárias, mundo dos espíritos, leis morais, esperanças e consolações. Vamos agora falar um pouquinho sobre o aspecto religioso da doutrina espírita. Então, esse termo, religião, vem do latim, que significa religar. Religar o quê com o quê? Alguma coisa que ficou desligada. Na verdade, é ligar os seres humanos a Deus. Esse é o sentido da religião. Essa questão sobre o espiritismo ser ou não uma religião é uma questão muito antiga e os próprios espíritas ainda não, como é que a gente pode dizer, não, nem todos estão de acordo. Alguns acham que sim, outros acham que não, outros acham que pode ser, mais ou menos, né? Eu tenho para mim que, na verdade, dizer se o espiritismo é uma religião ou não tem muita importância. Na verdade, como eu comentei, o mais importante é a forma como ele faz a gente mudar o nosso conceito de vida, a nossa visão de mundo. Mas, na verdade, para dizer se o espiritismo é uma religião ou não, isso vai depender do que a pessoa entende por religião. Então, vamos ver. O conceito de religião, né, se a gente for olhar o dicionário, é o conjunto de sistemas culturais, crenças e visões de mundo que relacionam a humanidade com os seus valores morais e com a espiritualidade. Então, se a gente for ver por essa definição de religião, sistemas culturais, crenças e visões de mundo, e, além disso, que relaciona a humanidade com os valores morais e com a espiritualidade, a gente vai ver que a doutrina espírita se encaixa perfeitamente nessa definição de religião. Então, ao estabelecer justamente regras, né, de conduta moral, o espiritismo é fundamentalmente uma religião, e eu partilho dessa opinião. Porém, não, espera só um pouquinho. Aqui tem mais uma questão que fundamenta o aspecto religioso, né, como eu acabei de comentar. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, lembrando que as questões foram feitas por Allan Kardec aos espíritos superiores, né, espíritos de luz, Allan Kardec perguntou: já que a gente tem que se melhorar, já que nós estamos aqui para evoluir, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Quer dizer, já que eu tenho que melhorar, a quem que eu tenho que me espelhar, né? Quem que eu tenho que seguir para, eu tenho que chegar naquele ponto. Quem é? E a resposta é muito curta, muito simples, muito direta. A resposta é Jesus. Então, com certeza, uma doutrina que diz que Jesus é o nosso guia e modelo, né? O Evangelho de Jesus,
Então, para mim, com certeza é uma doutrina religiosa. Além disso, no livro O Consolador, desculpa, o benfeitor Emmanuel, que é o guia de Chico Xavier, explica que no aspecto religioso repousa a grandeza divina do Espiritismo, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo renovação definitiva da pessoa para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Né? Então, ele está dizendo que justamente no Espiritismo a gente consegue encontrar formas de se renovar e, e chegar no nosso destino, que é o nosso futuro espiritual, né? O nosso aperfeiçoamento moral. Então, com certeza, uma doutrina que diz que a gente tem que reviver o Evangelho de Jesus no nosso coração para a nossa própria renovação, com certeza é uma doutrina religiosa. Porém, muitas pessoas encaram a religião como uma organização sacerdotal, onde existe uma hierarquia, né? Então, os padres, depois os bispos, o arcebispo, e assim por diante. Ou então, os pastores e os bispos. Então, se pensar nisso, se pensar em rituais, em dogmas, né? Aquelas dogmas são aquelas verdades, né, apresentadas pelas religiões tradicionais que não devem ser questionadas, tem que acreditar naquilo e pronto. Então, se a pessoa tem como conceito dentro de si que religião é isso, tem que ter uma hierarquia, tem que ter rituais e dogmas, então aí definitivamente o espiritismo não é religião. Então eu imagino que seja por isso, por esse motivo, que algumas pessoas consideram que o espiritismo não é uma religião. Então, como eu comentei, tudo depende da forma como a pessoa entende o que seja uma religião. Né? A gente já comentou que o espiritismo defende a fé raciocinada, quer dizer, você pensa, você reflete sobre aquilo, sobre aquela forma de encarar o mundo. Se você acha que aquilo faz sentido, aceita. E, além disso, o espiritismo não tem intermediários. Isso significa que não tem ninguém entre nós e o Criador, entre nós e Jesus. Não existe ninguém falando em nome de Deus. E não existe hierarquia também. Não existe um chefe geral, não existem sacerdotes, não existem rituais, nem misticismos ou segredos. Então, por esse aspecto é que muitas pessoas consideram que o espiritismo não é uma religião. O espiritismo defende a conduta humana diante do Criador, né? Diretamente diante do Criador, de forma integral e consciente, com o lema fora da caridade não há salvação. Isso significa que não adianta ler todas as obras de Kardec, não adianta saber tudo de cor, ler toda a obra de André Luiz, dar palestras maravilhosas, se não botar a mão na massa, ajudar o próximo, seja de uma forma ou de outra. Né? Lembrando que existem inúmeras formas da gente estender a mão aos nossos irmãos. Pode ser através da ajuda monetária, mas não sempre, nem sempre. Né? A gente já comentou, uma palavra, um sorriso, uma conversa, muitas formas de ajudar as pessoas. Uma visita. E esse aspecto, então, religioso, ele se encontra bem marcado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que foi também compilado por Allan Kardec, com explicações dadas pelos espíritos superiores
sobre as máximas morais de Jesus Cristo, né? Aquelas frases de Jesus que ditam o comportamento moral das pessoas. E aí, cada capítulo é dedicado a uma dessas máximas de Jesus, seguido de comentários dos espíritos e instruções. Esse livro ele é tão importante que a gente vai comentar em outras vezes aqui no nosso curso. Inclusive, temos uma aula específica só para comentar sobre esse livro do Evangelho segundo o Espiritismo, já que ele realmente é o nosso guia e modelo, então, para que a gente consiga compreender a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, porque muitos ensinamentos de Jesus na época não ficaram bem compreendidos e até há pouco tempo não eram bem compreendidos, porque justamente faltava essa chave que o Espiritismo trouxe. Essa forma diferente, mais clara de interpretar a mensagem de Jesus. Então, eu trouxe aqui só para a gente dar uma ideia dessas máximas. Então, o livro é composto de 28 capítulos, sendo 27 das máximas, então um para cada frase ou máxima de Jesus, e mais um último capítulo sobre as preces, né, as orações sugeridas pelos Espíritos. Então, eu coloquei só os primeiros aqui, só para a gente ter uma ideia. Mas é claro que vocês podem e devem consultar o livro, ele está disponível na internet. E nas casas espíritas, nas livrarias também, ele é facilmente acessível, né? Ele é subsidiado, então é recomendado que a gente tenha esse livro em casa, porque ele vai nos consolar sobremaneira. Então, alguns exemplos aqui. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e bem-aventurados os aflitos. Seguindo ainda com essa questão da religião, outro livro que aborda, né, daqueles 5, outro livro que aborda o aspecto religioso é O Céu e o Inferno. E esse livro, ele responde àquela questão lá das questões filosóficas que a gente comentou, para onde eu vou? E é muito interessante esse livro, porque esse aqui é o subtítulo dele, Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, penalidades e recompensas futuras, anjos e demônios, penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, como o próprio subtítulo aqui já explicou, na primeira parte, ele faz uma análise comparando essas doutrinas tradicionais, né, que falam sobre o inferno, o paraíso, o purgatório, né? Então ele compara isso com o que a doutrina espírita apresenta. Muito interessante. Agora, a parte mais, na minha opinião, que nos chama mais atenção, justamente a segunda parte, onde ele apresenta o que ele chama de exemplos, mas numa linguagem mais moderna, nós chamaríamos de depoimentos. Por quê? Porque são os próprios espíritos que comentam sobre o que eles estão vivendo lá no mundo espiritual e o que levou a eles estarem na condição que eles estão, né? Então ele diz, olha, eu fiz isso, isso e isso quando eu estava encarnado e por isso eu cheguei aqui e me deparo com tal e tal situação. Então, o livro está dividido entre, aliás, essa segunda parte está dividida entre os depoimentos dos espíritos felizes, quer dizer que eles estão bem do lado de lá, os que estão medianos, né, estão mais ou menos, os sofredores, que não estão bem, os suicidas, que estão piores ainda, os criminosos arrependidos, quer dizer, aqueles que têm noção de que fizeram alguma coisa errada e têm noção de que tem que
consertar o estrago, os endurecidos, que são aqueles que fizeram coisa errada e ainda estão teimando que acham que estão certos, né? E as expiações terrestres, quer dizer, os problemas que nós passamos aqui na vida encarnada. Sobre essa questão da religião, eu gostaria só de fazer esse comentáriozinho aqui, já que a gente estava falando sobre o fato de algumas pessoas acharem que o espiritismo não é uma religião. Então é o seguinte, esse quadro, ele mostra o número de pessoas que se declararam espíritas no censo do IBGE. Então, a gente vê aqui que isso começou em 1940, porque foi a partir desse ano que o espiritismo deixou de ser um crime, imagine só. E começou, então, com 463 mil, né, em 1940, foi subindo, subindo. E na última década, né, lembrando que o último censo foi feito em 2010, em 2020 nós teríamos um censo, mas pela pandemia ele foi adiado. Então, a gente vê que nos últimos 10 anos, quer dizer, os 10 anos que estão contados aqui, não os últimos 10 atual, isso significa que de 2000 para 2010, o número pulou de 2.262 para 3.848. Então, quase que dobrou nos últimos 10 anos. Então, houve um crescimento, né, nesses últimos 10 anos, de 2000 para 2010, de 70%. E esse número aqui de 3.800.000 e pouco representava, na época, em 2010, 2% da população. Parece pouco, né? Mas são quase 4 milhões de pessoas. E a gente vai ver aqui, na sequência, uma comparação com as outras religiões, né? Desse último censo de 2010. Então, a católica estava com 65, evangélicos, né, no geral, 22, espírita, 2. Então, apesar de ser apenas 2%, é a terceira religião em adeptos no Brasil. Umbanda mais candomblé, 0,3%, outras religiões, 2%, e aí entra todas as outras, né? O budismo, o islamismo e outras menores. E os que se declaravam sem religião, 8%. Né? Lembrando que sem religião não significa necessariamente o cidadão que é ateu. Simplesmente ele não segue nenhuma doutrina convencional, né? Dessas que a gente abordou aqui. E aí eu gostaria de comentar, então, sobre esses 2%, né? Que a gente sabe que existe ainda muito preconceito, apesar de já há muitos anos o espiritismo não ser considerado um crime, né? Mas por muitos anos os espíritas foram perseguidos. Eu até outro dia estava comentando com uma colega que o pai dela era espírita e na década de 70, 60, 70, né, durante a ditadura militar, os espíritas eram perseguidos. Então, ela se lembra do pai sempre dizer, olha, não fala para ninguém, não fica falando nisso por aí, né? Então, apesar de não ser um crime pela Constituição, mas era uma situação preocupante na época. E, em função de vários, principalmente preconceitos, muitas pessoas são adeptas do espiritismo, mas na hora de responder um questionário tipo esse do IBGE, acaba dizendo que tem outra religião, porque foi batizado na Igreja Católica, etc. Então, sobre isso, saiu essa reportagem aqui na revista É Brasil, em 2013, numa reportagem chamada O Fenômeno do Espiritismo no Brasil. E nessa reportagem foi entrevistado
o que na época era presidente da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que congrega, né, a maioria das casas espíritas. E ele, então, comenta nessa reportagem que o total de espíritas deve ser muito maior do que aqueles 2% que se declararam espíritas no censo. Por quê? Porque há um grande número de simpatizantes do espiritismo no Brasil e é estimado até em 10 vezes mais do que a quantidade das pessoas que se declaram espíritas, né? Então, isso chegaríamos num número aí de 20%. Com certeza não dá para a gente saber, isso é uma estimativa, né? Mas com certeza uma estimativa bem próxima da realidade, que a gente sabe que isso sim é muito comum, das pessoas frequentarem as casas espíritas, mas na hora de perguntar, né, preto no branco, qual é a sua religião, acaba dizendo outra religião, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos vencendo as barreiras, vencendo os preconceitos, né? Porque muitas pessoas têm preconceito contra o espiritismo porque não sabem o que é. Ouvem falar, ouvir dizer que é isso, ouvir dizer que fazem aquilo e fazem maior confusão. E então nós estamos aqui, com a graça de Deus, justamente para esclarecer. E ainda sobre essa questão da religião, Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17, ele estava atento ao que ia acontecer com a humanidade no futuro e sabia que não seria fácil o caminho da evolução espiritual, né? Que não bastaria que ele, naquela época, há 2000 anos atrás, trouxesse a sua mensagem. E por isso ele prometeu que enviaria um consolador justamente nessa fala que está lá nesses versículos que nós comentamos no Evangelho de João. Ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vejam bem, essa última frase de Jesus, ele diz que o Consolador vai ensinar todas as coisas. Então, isso significa que naquela época ele não chegou a falar tudo. E além disso, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, vocês vão saber alguma coisa, mas vão esquecer. E eu vou mandar alguém para relembrar. E, na verdade, esse alguém não é alguém, é alguma coisa, é a doutrina espírita. Então, o Consolador não é uma pessoa, é um conjunto de ideias. É o conjunto de ideias da doutrina espírita que, como a gente já tinha comentado, esclarece o Evangelho e nos faz participar mais ativamente do Evangelho, nos faz viver o Evangelho no nosso dia a dia, colocar o Evangelho nas nossas ações. E para encerrar esse nosso encontro, só lembrando que o Espiritismo não parou em Kardec. Principalmente quando chegou ao Brasil, e principalmente pela mediunidade abençoada, né, de Chico Xavier, muitas obras foram trazidas que nos esclarecem, né, muito. Essa coleção do André Luiz, que a gente vai citar depois mais para frente, esclarece detalhes incríveis sobre o mundo espiritual, porque muitas vezes Kardec recebia as respostas dos espíritos dizendo: olha, tal coisa é assim,
ou tal coisa acontece. E André Luiz, nessa série A Vida no Mundo Espiritual, ele explica como acontece, né? Então, por exemplo, Kardec diz lá numa das perguntas, né, das respostas que os espíritos deram, que a gente vai programar a nossa vida futura, né? Nossa reencarnação com base nos erros e acertos da nossa vida passada. Vida não, existência, né? Sempre lembrando que a vida é uma só, temos várias existências. Então, eles dizem isso, olha, vai ser feita uma programação. Só que aí chega André Luiz e explica detalhadamente como essa programação é feita. Por exemplo, no livro Missionários da Luz existe um capítulo inteiro dedicado a contar exatamente como é que o espírito chega e como é que ele programa. Muito interessante. Para quem nunca ouviu falar do André Luiz e sua coleção, poderia dizer que André Luiz foi um espírito de um médico brasileiro que, ao desencarnar, chegou no mundo espiritual, se deparou com aquela realidade, né, totalmente inesperada para ele, e ele foi, então, encarregado de uma tarefa. A tarefa foi relatar aquilo que ele estava vivendo no mundo espiritual para nós, encarnados. Então, ele foi como que um repórter do mundo espiritual, mostrando diferentes aspectos do que estava acontecendo lá na espiritualidade. Eu costumo dizer que André Luiz era como uma pessoa que vai começar a trabalhar numa empresa, e aí o patrão chega para ele e fala assim: olha, antes de você começar a trabalhar, eu vou pedir para você passar uma semana em cada departamento da nossa empresa, para você conhecer tudo. Vai no almoxarifado, vai na recepção, vai no escritório, vai no financeiro, enfim. E André Luiz fez isso, só que ele fez isso nos diferentes departamentos do mundo espiritual. A obra mais famosa dele se chama Nosso Lar, imagino que muitos já ouviram falar. Existe um filme também feito com base no livro, o filme está disponível no YouTube, mas com certeza os livros têm muito mais detalhes do que o livro, do que o filme. Então, o livro inicial é Nosso Lar, depois tem Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e assim por diante. São 13 livros no total, todos eles abordando esses diferentes aspectos da vida dos espíritos, do que nos aguarda. Muito interessante. Depois tem a coleção do Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier. São romances históricos, principalmente abordando o início do cristianismo. O livro mais famoso é Paulo Estevão, que conta a vida de Paulo, né, do apóstolo Paulo. E também Há 2000 anos, que conta uma das encarnações do próprio Emmanuel na época de Jesus. Todos também estão disponíveis na internet, se quiserem consultar, ler. São romances, são lindos. E Emmanuel também tem uma coleção de livros doutrinários. Eles são livros feitos para a gente entender melhor o Evangelho de Jesus, né? Lembra que a gente comentou que o Espiritismo traz mais luz ao Evangelho de Jesus. Então, em cada capítulo, os capítulos são curtos, de 1,5 páginas, cada um deles dedicado a um versículo do Evangelho. Então, existe uma série grande de livros de Emmanuel, dessa coleção Fonte Viva. Então, o mais famoso deles é um livro chamado Pão Nosso, depois tem Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e tem muitos mais, né? Aqui são outros livros de Emmanuel. Caminho da Luz, esse Caminho da Luz é muito interessante, mostra a trajetória do planeta Terra do ponto de vista espiritual, do planejamento de Jesus, né, a respeito do nosso planeta.
O Consolador, que fala também, né, da doutrina e de Jesus, Trilha de Luz, Seara dos Médios, aí sobre a mediunidade, Religião dos Espíritos, sobre o Espiritismo, Na Era do Espírito, Justiça Divina, ele aborda o livro O Céu e o Inferno, explica melhor, uma série de livros. E a gente tem também a coleção Joana de Ângeles, que foi trazida pela mediunidade de Divaldo Franco, e é uma série de livros que abordam principalmente aspectos psicológicos, né? Problemas psicológicos da nossa vida, de como a gente encara nossos problemas, né? São livros também que ajudam muito as pessoas a entenderem os conflitos, as dificuldades da vida, a depressão, o suicídio, são livros muito, muito interessantes. Então, como nós nos propomos, nessa aula de hoje abordamos então esses aspectos gerais do Espiritismo. Espero que todos tenham ficado esclarecidos, que tenham apreciado, né, as nossas colocações. E a partir do próximo encontro, então, nós vamos começar a abordar o conteúdo do Livro dos Espíritos, né? Como nós comentamos, são 1019 perguntas e respostas, e nós vamos, então, paulatinamente, iniciando na pergunta número 1, e vamos, na sequência, estudar o conteúdo do Livro dos Espíritos. Então, a gente agradece aos espíritos de luz que nos têm acompanhado, agradecemos ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos, agradecemos ao nosso Pai Criador por mais essa oportunidade, mais essa encarnação, que nós possamos aproveitar ao máximo essa nossa oportunidade para evoluir, para fazer o bem, para colocar em prática a caridade, e se Deus quiser, a doutrina espírita nos vai dar uma luz, um guia, né, para que nós possamos acertar nossas contas com a justiça divina, acertar nossas contas com a quem nós prejudicamos, com muita tranquilidade, com muita harmonia, usando principalmente o nosso raciocínio, né, como nós comentamos. E se Deus quiser, a doutrina vai nos ajudar. Muito obrigada a todos e até a próxima.